tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Estamos ao vivo, estamos online para a nossa última The Last Dance, a nossa última aulinha de matemática, né? Estamos aí entrando na nossa terceira parte da aula de estatística. Hoje, em especial, a gente vai falar da interpretação de gráficos, né? Especialmente os gráficos estatísticos. A ideia nessa aula é te dar algumas características desses gráficos estatísticos que mais aparecem no Enem e aproveitar e fazer alguns exercícios, né? A gente tem aí programado 10 exercícios envolvendo esses gráficos, então a gente vai tentar correr atrás dessas 10 questões, tá? A ideia é na primeira aula, nessa primeira parte da aula, a gente falar desse contexto teórico, da caracterização de cada um dos gráficos, fazer aqui um apanhado aqui rapidamente de como se trabalhar com dois dos gráficos, né? Os gráficos de setores e os gráficos de linha, questão de crescimento percentual, etc. Variação, taxa de variação percentual. E a partir desse momento que a gente fechar essa questão mais teórica, a gente já parte, já cai dentro dos exercícios. Beleza? Então, assim, falando de uma maneira bem particular, os principais gráficos estatísticos daqueles que mais caem no Enem são os gráficos de linha, os gráficos que envolvem barras, as colunas e as barras horizontais e verticais, também chamados de coluna. Então, já temos aí dois, e se você pensar, né, gráfico vertical, barra vertical, barra horizontal, 3 gráficos. Você tem os gráficos de setores, que a gente carinhosamente chama de gráfico de pizza, que nenhum estatístico aqui esteja me vendo, para não me ofender. Temos também os gráficos que já trabalham com figura, e aí você tem os pictogramas. E o que são os pictogramas, né? Daqui a pouco a gente vai com mais detalhes, mas é uma tentativa de correlacionar o gráfico ao contexto jornalístico. E a gente tem os infográficos, né? Que tem uma pretensão maior do que um pictograma. Então vamos por partes. O primeiro gráfico é o gráfico de linhas, né? Qual é a principal característica do gráfico de linhas? Qual é a intenção do gráfico de linhas? Bom, o gráfico de linhas ele tem como intenção mostrar a variação das variáveis que aparecem em um certo problema de estatística em função do tempo. Então, lembra que um problema de estatística, ele sempre vai analisar uma variável, dependendo do exercício, até mais de uma variável. Aqui nesse gráfico estão sendo avaliados exatamente 2 variáveis, homens e mulheres. E aqui a ideia por algum contexto da questão, analisar a variação, melhor dizendo, no caso percentual, dos homens e mulheres em função do tempo. Então, a variação, o aumento ou a diminuição percentual dessas 2 variáveis de tempo em tempo, ao passar do tempo. Esse tipo de problematização, de análise, ela se faz mais presente em gráficos de linhas. O gráfico de linha favorece esse tipo de análise. Então, basicamente, questões que trabalham com variação, e aí a variação ela pode ser percentual, como aconteceu no problema, pode ser uma variação meramente numérica, né? De fato, a taxa nominal dessas 2 variáveis em função do tempo. E aí você observa, a linha favorece, né, a sua análise instantânea
se uma determinada variável está diminuindo ou se ela está aumentando, né? Aonde que eu teria um pouco mais de dificuldade de enxergar isso? Em gráficos que não aparecem, né, justamente a linha. Gráficos, por exemplo, histogramas, você até consegue enxergar essa variação, mas o gráfico de linhas é mais natural, é mais fluido, é mais orgânico. Gráficos de setor não tem a menor pretensão de estabelecer variação de nada, né? O gráfico de setor é um gráfico comparativo, ele não tem essa pretensão. O gráfico de linhas, sim. O gráfico de linhas ele tem a pretensão de que o leitor analise justamente essa variação em função do tempo. Aliás, já é de bom tom para o candidato do Enem que toda vez que ele encontre um exercício de interpretação de gráficos que apareça um gráfico de linhas, que você já fique já atento justamente nessas variações em função do tempo. Já foque já a sua análise para as variações em função do tempo, seja de qualquer variável, ok? Aqui nós temos outro tipo de gráfico, né, que é o gráfico estatístico de barras, né? A ideia aqui é mais apropriada à comparação de quantidades. Então aqui você tem, né, no primeiro gráfico, você tem 1, 2, 3, 4, 5 variáveis. E essas variáveis, elas vão ser, nesse gráfico, tem a intenção de serem comparadas entre si. Quanto mais alta essa coluna for, maior a quantidade, numericamente falando, claro, dessa variável. Então, o gráfico de colunas ou o gráfico de barras horizontais, desculpa, ele trabalha muito bem nesse ambiente de comparação. Ele trabalha com a possibilidade de você, de uma maneira muito orgânica, muito fácil, muito fluida, você consegue comparar as colunas. A coluna mais alta, para você é muito fácil entender que a coluna mais alta é aquela que apresentará a variável maior quantitativamente falando. Existe só um porém, né? Eu inclusive pus esse gráfico aqui para te mostrar isso. Quando você tem muitas colunas ou muitas barras horizontais, é claro que essa comparação ela vai ficando um pouquinho mais complexa, né? Quanto maior a quantidade de barras, sejam elas em pé ou deitada, quanto maior a quantidade de barra, mais complexo, porque mais atenção você vai ter que dar, porque você vai ter que comparar mais de uma barra, mais de uma vez, né? Então, é óbvio que existe esse porém. Mas, se você pensar bem, existirão essas questões também em outros gráficos. Se eu tiver um gráfico de setor com muitos setores a comparar, você há de convir que também teremos uma problematização aí, teremos aí uma dificuldade em comparar essas partes. Entretanto, não custa nada chamar a sua atenção que quando você for fazer um exercício que envolva esses gráficos, sejam de colunas, sejam de barras horizontais, é legal que quanto menor a quantidade de colunas ou de barras horizontais, mais rápido vai ser a sua resposta, mais rápida vai ser a sua análise. E talvez essa percepção, por mais óbvia que seja, vá poder facilitar a sua tomada de decisão em resolver um exercício imediatamente, ou você vai resolver esse exercício numa segunda leitura, numa segunda folheada que você, evidentemente, fizer na prova do Enem. A grande realidade é a seguinte, e eu vou pedir a você um pouquinho de paciência, vou dar uma pausa aqui. É importante que você entenda que existem os gráficos matemáticos e os gráficos estatísticos, né? Os gráficos matemáticos, eles são muito frios, né? A ideia do gráfico matemático, gráfico de parábola, de uma reta, de uma hipérbole, o gráfico matemático, ele se presta a ser analisado pelo matemático, por uma pessoa especializada, por um técnico. Então ele não tem a pretensão de ter uma interação muito fácil. Ele não tem a intenção de ter uma linguagem muito fácil. Ele inclusive, ele nem pretende ter uma linguagem fácil o suficiente para que todos entendam. Não é a intenção de um gráfico matemático. Um gráfico matemático, de fato, ele é criado
por pessoas que entendam, entre aspas, a sua linguagem. Já o gráfico estatístico, não. O gráfico estatístico ele não é pensado, ele não é concebido apenas para o estatístico. O gráfico estatístico não é à toa que tem cores, que tem figuras poligonais, que tem figuras que acabam dialogando com o texto que está sendo estudado. Não é à toa isso, né? Isso acontece justamente para facilitar essa empatia entre o próprio gráfico e a pessoa que está lendo, porque se pretende que essa leitura do gráfico para com o leitor seja uma leitura tranquila, leve, lúdica. Ou seja, qualquer um teria condições de ler aquele gráfico. A ideia do gráfico estatístico é uma ideia de ser universal. Todos conseguem, mesmo de uma maneira intuitiva, ler o que está sendo proposto naquele gráfico. Partindo desse princípio, a gente vai perceber uma certa falta de rigor ou uma certa falta de formalidade em alguns gráficos, principalmente aqueles que envolvem figuras, os pictogramas, os infográficos. Porque a ideia desses tipos de gráficos estatísticos é justamente aproximar o leitor comum da leitura que está sendo proposta, do texto jornalístico que está sendo proposto. Algo totalmente diferente dos gráficos matemáticos. Então a gente pode voltar para cá, para os tipos de gráfico. Eu estava falando dos gráficos de barra. Saio dos gráficos de barra e já entro no gráficos de setores, que a gente carinhosamente aqui chama de gráfico de pizza, né? Os gráficos de setores, eles também têm uma pretensão comparativa. A ideia não é analisar a variação de nada em função do tempo. A ideia dos gráficos de setores é comparar partes de um todo, né? Esse todo, ele pode ser um valor nominal, pode ser um número, como pode ser um percentual, como pode ser um ângulo, porque essas três hipóteses são válidas nos gráficos de setores, porque o gráfico de setor trabalha com ângulos setoriais. No momento em que cada setor circular representa um tipo de variável estatística, eu posso analisar o setor circular enquanto porcentagem, enquanto parte de um todo. Eu posso analisar o gráfico estatístico enquanto setor circular, então enquanto região circular, que tem um ângulo setorial, que tem uma área que eu posso calcular. Como eu também posso simplesmente analisar pelo número que essa variável está querendo expressar, né? É claro, é notório, eu não preciso conhecer matemática para isso. Quanto maior o setor, maior o valor quantitativo que essa variável, também quantitativa, pretende expressar. Tudo bem? Tá ok? Sem dúvida alguma, o gráfico estatístico dos setores, o gráfico de setor, é um gráfico muito explorado, como o próprio gráfico de barras, sendo elas verticais ou horizontais, também é muito explorado. Dos três gráficos que a gente acabou de fazer aqui uma breve revisão, talvez o gráfico de setor esteja em primeiro lugar, depois o gráfico de coluna e finalmente os gráficos de linha. Essa minha percepção ela está baseada nas provas do Enem. Não que seja mais ou menos importantes esses gráficos em relação à estatística, absolutamente. E aqui a gente tem um gráfico que cada vez mais vem ganhando importância nas provas do Enem, que é o infográfico, né? O que o infográfico ele trabalha, qual é a vantagem e talvez qual seria a desvantagem. Aqui o que você encontra no infográfico é uma coletânea de informações. Então, a ideia do infográfico é estabelecer uma espécie de resumo gráfico, um resumo através de desenhos
daquilo que o texto jornalístico, de alguma maneira, teve a pretensão de explicar, de analisar a você. Então, existe um texto jornalístico, aquele texto jornalístico tem aquela dinâmica, e após um texto jornalístico, você pode analisar o infográfico, que tem como pretensão, como falei anteriormente, tentar resumir o que você leu, ou tentar corroborar, tentar complementar, ilustrar aquilo que você leu e, de repente, né, pela forma, pela dinâmica que o texto se apresentou a você, talvez você não entendeu direito. Você precisa do infográfico justamente para tirar aquelas últimas dúvidas, né? Então a vantagem é que existem várias informações em um mesmo gráfico. E o mais interessante, todas essas informações são redes, como se fosse uma trama. Elas se ligam. Existe uma interligação entre esses dados, o que torna o infográfico ainda mais interessante. Por quê? Porque dependendo de como esse infográfico ele foi concebido, algumas informações que você consegue capturar do infográfico não foram passadas no texto convencional, no texto jornalístico. São complementações da sua análise, né? Uma percepção sua, particular, conclusão que você pode tirar dependendo do grau de interesse, de curiosidade que você teve com os dados do infográfico, tá certo? Bom, antes de ir para essa questão do Enem, queria tratar com vocês, primeiro falar um pouquinho do gráfico de setor, né? Eu queria aqui lembrar vocês, já que a gente explora gráfico de setores no ensino fundamental 2, né? A primeira vez que a gente enxerga esses gráficos de setores, a gente está iniciando ali, não, melhor dizendo, a gente está no meio do ensino fundamental 2, ali no 6º, 7º, 8º ano, no começo para o meio. Então, vale a pena a gente só revisar como a gente consegue trabalhar, analisar, explorar dados envolvendo os gráficos de setores. Então eu trouxe aqui aqui no quadro, meu diretor, eu trouxe aqui minimamente um exemplo, uma coisa bem boba, assim mesmo, bem simples, para a gente lembrar como é que isso funciona, né? Então eu tenho aqui um gráfico de setor que saiu da minha cabeça, eu não peguei de nenhuma questão, simplesmente saiu da minha cabeça. Esse gráfico ele é formado por 1, 2, 3, 4, 5 variáveis. Eu não dei nome para essas variáveis, deixa eu aproveitar para dar nome a essas variáveis. Eu vou chamar essa variável aqui de variável A, essa variável de variável B, essa de C, essa de D e finalmente essa aqui de variável E, tá? E essas variáveis elas foram representadas através de um gráfico de setor e cada setor tem um valor percentual. Eu quero transformar esses valores percentuais em valores nominais, quantitativos, como eu também quero aproveitar e relembrar com você como eu descobriria o ângulo setorial, o ângulo de cada setor. Tá certo? Eu normalmente utilizo a própria definição de porcentagem. Eu aproveito que você já diferente do ensino fundamental 2, que você ainda está construindo parte da matemática básica, eu vou aproveitar que você já conheceu porcentagem, seja aqui no ProEnem ou até mesmo nos seus cursos, na sua escola, eu vou aproveitar o seu conhecimento de porcentagem e vou abusar desses conhecimentos para conseguir todos os dados que eu quero. Então, por exemplo, eu quero saber o valor quantitativo da variável A. Sobre a variável A, o valor quantitativo dela corresponde a 25% de 12 mil. Então, 25% é a mesma coisa que a fração 25 centésimos. Para a galera que está ligada, já sabe que isso corresponde à quarta parte, a 1/4. Então, 25 centésimos de
12.000. Bom, 25 centésimos de 12.000. Acabei de dar o spoiler do que eu vou fazer agora. Eu vou simplificar isso aqui por 1/4. E se eu quero encontrar a quarta parte de 12.000, nada mais justo do que eu pegar 12.000 e dividir por 4. O resultado disso é 3.000. Então, já vou botar aqui o valor monetário. Da mesma maneira, se eu quisesse encontrar o valor do setor angular dessa variável A, utilizaria a mesma referência percentual, os mesmos 25%, só que agora multiplicado por uma volta completa de um ângulo, né? A volta completa de um ângulo seria 360 graus. Eu quero 1/4 de 360 graus. 1/4 de 360 graus, a quarta parte de 360 graus será 90 graus. Correto? Então, se eu quisesse organizar esses dados em uma tabela, eu poderia fazer. Ia fazer uma tabela tricolunar, o nome da variável, eu ia pôr o valor em reais e a medida do ângulo em graus, né? Essa medida aqui eu estou medindo, obviamente, em graus, né? Bom, em relação à variável A, R$3.000 e 90 graus. O próximo seria 20%. Então, em relação à variável B, eu teria 20% de 12.000. Uma outra maneira de você calcular, em vez de simplificar o 20 por 100 encontrando 1/5, a quinta parte, eu poderia cortar 2 zerinhos. 120 vezes 2 daria 240, então vezes 20 daria 2.400. Então, já encontrei aqui o valor de B. 2.400. Faltou encontrar os 20% de 360. Aqui eu vou ser um pouquinho mais esperto, eu vou cortar esse 0 com esse 0 e também vou cortar esse 0 com esse 0. 36 vezes 2 dão 72 graus. Então, isso corresponde a 72 graus. Bom, sobre 5%. Bom, vê se você vai concordar comigo. Variável C. E eu acho que se você concordar comigo vai dar bom, porque de repente isso pode simplificar as nossas vidas em outras questões. Então vamos lá, eu quero encontrar agora 5% de 12.000. Você concorda que 5% é a quarta parte de 20%? 20% é 4 vezes 5%. Então, se 20% é 2.400, desculpa, me parece, sem fazer muita conta, que 5% de 12.000 vai ser 2.400 divididos por 4, o que dá 6.000. Quer dizer, 600, né? Toda hora eu estou falando um zerinho a mais. Se você não gostou dessa ideia, multiplica 5 por 120 que você vai encontrar os 600. Então está aqui, 600 pratas, que em termos de ângulo, medida angular, eu posso pegar os 72 graus e também dividir por 4. Isso vai dar 18 graus. Você poderia, inclusive, confirmar esses 18 graus aqui, porque a soma dos três ângulos teria que dar um ângulo raso. Então, esse mais esse daria 180. Aqui já deu 90, aqui já deu 72.
Para completar 180, teria que dar 18 graus. Tá certo? E em relação à variável D, vou botar aqui. Não, ainda tem a variável E. Variável D. Sobre a variável D, a variável D é 10, corresponde a 10%. Caramba, o dobro de 5%. Então é o dobro de 600. Então, o dobro de 600, eu nem vou fazer a conta. 1.200. O dobro de 18, 36. Fechamos então com o último ângulo. O último ângulo corresponde a 4 vezes 10%. 4 vezes 1.200 são 4.800. 4 vezes 36, 144 graus. Fechamos, portanto, os 5 ângulos e os 5 valores de cada um desses ângulos. Fechando, portanto, uma breve, muito breve revisão de setores. Beleza, galera? Dá uma olhadinha aí, vê se você concordou comigo. Eu vou sair da sua frente para você poder fazer aquele print time, galera. Show? Beleza. Fechadíssimo, então. Deixa eu, enquanto você está fazendo aí o seu print time, deixa eu ver aqui. Boa noite, prof. Qualquer um desses gráficos pode ser analisado pode ser usado para analisar questões como população, economia. Vejo muito gráficos em questões de geografia, sim, né? Você tem absoluta razão. Eu agradeço demais a sua colaboração, tá, Matheus? Você tem absolutamente toda a razão, né? Parte de política, de economia, de geopolítica, de geofísica também, por que não dizer, né? Que artigos jornalísticos ou científicos que trazem questões de biologia, nutrição, né? Mais especificamente, a gente vê esses gráficos aparecendo toda vez que você precisa, de alguma maneira, facilitar o diálogo, a interação do texto com o leitor desse texto, né? Diferente da matemática, que é um gráfico muito frio, o gráfico estatístico ele tende a, digamos assim, catalisar esse diálogo entre o leitor e o escritor do artigo, seja ele científico ou jornalístico. Beleza? Bom, aqui essa primeira parte, então, eu falei do gráfico de setores. Eu vou apagar o quadro e vou trazer a vocês agora o gráfico de linhas. Aqui eu vou inventar também valores que nem eu inventei para o gráfico de setores. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então vamos supor, galera, que eu tivesse aqui um gráfico que estivesse apresentando a variação de uma moeda, que eu vou chamar de M, em função dos meses, tá? Então, essa moeda tinha um determinado valor no mês de abril. Esse valor ele foi diminuído, foi desvalorizado
em maio. E depois ele explodiu em junho. Bom, importante vocês saberem que esses valores, eles foram medidos em real. Então, essa moeda, em abril, ele valia o correspondente a R$4. Caiu para R$1,50 e depois subiu para R$6. Tá certo? E aí, a minha pergunta, ela vai... eu vou fazer algumas perguntas para você entender como a porcentagem, como a análise percentual, ela se torna interessante quando a gente muda os espectros de relação, né? As referências. Então, vejamos só o seguinte. Vou fazer aqui uma primeira pergunta. Eu vou chamar de pergunta A. Qual a desvalorização da moeda M de maio em relação a abril? Vou botar abril para maio. Então, eu queria chamar a sua atenção que nesse problema, nessa letra A, o objetivo é que você observe a variação, né? Qual foi a desvalorização de abril para maio. Então, o meu mês referência é abril, né? Então, o que eu estou pedindo para você enxergar é esse momento do gráfico em especial, aonde antes a moeda era R$4, correspondia, né, a R$4 e passou a corresponder R$1,50. Então, você pode resolver essa questão de duas maneiras. Uma maneira é você trabalhando com um valor direto e depois você especificar de fato a desvalorização. Então, vamos lá. Vou explicar melhor o que eu disse. Uma primeira maneira é você dizer o seguinte, bom, o valor dessa moeda inicialmente eram R$4. Então, a princípio, esse valor correspondia a 100%. Concorda comigo? Se todo o elemento referencial, ele vai ser o nosso 100%. Ele vai ser o nosso total. É ele que vai indicar para mim o início da minha discussão, o início da minha análise. Após isso, ele passou a ser R$1,50. A pergunta-chave é: quantos por cento vai representar o meu valor de X? Uma regrinha de 3. Então, nesse caso, o que eu vou fazer, já que é uma grandeza diretamente proporcional, 4x vai ser igual a 1,50 vezes 100%. Então, o valor de X é 1,50 vezes 100% dividido por 4. Ora, 100 vezes 1,50 dá 150, né? Então, 150 dividido por 4, eu tenho 3 e 4, 12, 3, 30, aqui é 7, 7 e 4, 28, 32. Então, o valor de X
corresponde a 37,5%. Então, toma muito cuidado com isso agora. Do jeito que eu fiz, o que significa de fato é o seguinte, vou botar em vermelho aqui. Significa que o valor antes era de 100%. E agora esse valor passou a ser de 37,5%. Mas isso não foi a pergunta. A pergunta foi, qual foi a desvalorização? A desvalorização, houve uma perda de 62,5%. Opa! Peraí, eu não entendi. Da onde saiu esse 62,5? Da onde que você encontrou esse númerozinho esquisito? Peguei 100% e subtraí de 37,5. Esse é o valor da desvalorização. Essa moeda de abril para maio sofreu uma desvalorização de 62,5 pontos percentuais. É isso que é uma desvalorização. É isso que o problema, a letra A, está lhe propondo. Existe uma maneira de você chegar aos 62,5% de primeira, logo na regra de 3? Existe. E essa seria a segunda maneira. A segunda maneira seria os tais R$4 de fato correspondem a 100%. Então, o que se desvalorizou? O que se perdeu? Ora, se antes era 4 e passou a ser 1,5, se antes era 4 e se passou a ser 1,5, é porque você perdeu 2,5. 4 menos 2,5 dá 1,5, não dá? Então você pode fazer em cima dessa desvalorização. 2,5 corresponderá a X. Então, nessa segunda maneira, você tem uma vantagem. Qual é a vantagem? O valor de X já vai ser o gabarito da questão. Então, o valor de X, multiplicando cruzado, 4x é igual a 2,5 vezes 100%, 250%, logo x é 250 dividido por 4. E isso dá exatamente 62,5. Você encontra a resposta mais rápida, sem dúvida alguma. Tem muita gente que não faz nem regra de 3. E tá ok, tá super ok. O que ele simplesmente faz? Ele pega o 2,5 e divide pelo valor referência. Quando você pega 2,5 e divide por 4, ou se você preferir, 250 dividido por 400, quando você dividir esse número por esse, você vai encontrar 0,625. E 0,625, em termos percentuais, correspondem a 62,5%. Então, você também pode desistir de regra de 3 e trabalhar logo com o quociente. Você já divide a desvalorização nominal pelo valor nominal em abril. Correto? Então, por exemplo, na letra B, para a gente fechar essa primeira parte de aula, eu quero saber a valorização
dessa mesma moeda em relação de abril para junho. Presta atenção. Analisando junho com abril, sabendo que abril é minha âncora, é minha referência, qual foi a valorização da moeda? A valorização da moeda, junho, R$6. Abril, R$4. Quanto é 6 menos 4? 2. 2 de 4 dá 0,5, ou seja, 50%. Qual seria a minha valorização de maio para junho? Pô, a valorização foi muito maior, né? Porque 4,5 dividido por 1,5 são 300% de valorização. Beleza? Então, nessa segunda parte, algo que cai muito, né? Essa ideia de taxa percentual de variação, né? Em um gráfico de linhas. A gente fez aqui um breve comentário. Sobre isso, a gente vai trabalhar com mais afinco nos exercícios da próxima aula. Quero que você faça aí o seu print time. Printou, coisa linda. Então, já dei o spoiler, né, galera? Já dei o spoiler. Vou me despedir agora. Não esqueça, na próxima aula, daqui a pouquinho, tá? A gente vai fazer essa tipagem de exercício e outros exercícios que mexem com gráfico estatístico. E já aproveito e vou vender aqui o meu macarrão, né, meu mestre? Eu convido vocês a esse momento sublime que é a reta final, que ocorrerá no dia 23 de outubro. Vários spoilers da nossa provinha do Enem ocorrerá no dia 23 de outubro. Eu simplesmente convoco você que participou dessas 32 aulas, aguentou o velhinho durante essas 32 quartas-feiras, convido você para esse momento especial, dia 23 de outubro, a reta final do nosso ProEnem. Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.